Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Podemos assentar. Pode se sentar. Irmãos, estou um pouco nervosa, então se eu gaguejar um pouco aqui, por favor, me perdoem. O tema da pregação é transformação transbordante. Eu gostaria de começar perguntando para vocês o que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e significa boa notícia. Em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 16 e 17, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, aqui nesse versículo, Paulo nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, que começa e se finda pela fé. É de fé em fé. Não há como nós começarmos uma jornada com Deus com fé e terminarmos sem ela. Mas como que essa salvação acontece? Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui nos diz que com a nossa boca nós confessamos que Jesus é o Senhor. E com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a morte de Jesus foi porque Ele nos amou. E a ressurreição dele é o que o torna diferente de todos os outros deuses. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é assim, e é nisso que nós cremos. Essa é a nossa fé. Em Efésios também, no capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, essa salvação que nós recebemos, ela vem pela fé e é da graça de Deus. Eu não preciso fazer nada, nada que eu faça irá me fazer merecer a salvação que Ele me dá. Porém, quando eu sou salvo, as minhas ações mudam. Porque Deus preparou boas obras para que eu as realizasse. As boas obras, elas devem ser praticadas por nós por causa da salvação, nunca para alcançá-la. Até porque nós nunca conseguiríamos alcançar a salvação por meio delas. E essa salvação, ela não para por aí. Essa salvação, ela vai nos levar a uma transformação. E essa transformação, ela começa no seu interior e se realiza e se exterioriza no seu exterior. Então, a salvação é: você vem como você está. Jesus, Ele te aceita de braços abertos, porque esse é o Deus de amor que nós servimos. Só que você não vai permanecer da maneira que você veio. Ele te muda por completo. Então, a transformação, como eu disse, ela acontece primeiramente no seu interior. É uma mudança de caráter. E um exemplo disso é Daniel. Quando ele foi levado cativo à Babilônia, está escrito que ele decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Está escrito em Daniel, no capítulo 1 e no versículo 8. Então, primeiramente, para que essa decisão dele fosse exteriorizada, para que ele não comesse, ele decidiu dentro dele, interiormente, que ele não iria fazer isso. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma renovação, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui Paulo ele nos diz para que nós não imitemos o comportamento. Mas como eu posso não imitar o comportamento? Por meio da mudança no meu modo de pensar. E essa mudança ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que Deus fala, Paulo fala, o Espírito Santo fala através de Paulo, que nós venhamos deixar Deus fazer essa transformação em nós. Ele não vai fazer em mim, Ele não vai fazer em você, se você não permitir isso. Porque Deus é um Deus educado, Deus é um Deus gentil. Ele não vai te forçar a nada que você não queira. Antes que as suas obras possam ser mudadas, a sua mentalidade precisa ser transformada.
A origem de nossas ações, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos de costume, estão na nossa mente. E essa transformação interior, ela leva a uma transformação exterior. E um exemplo disso é Davi. O Espírito do Senhor era com ele. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E no 50 diz: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Então Davi decidiu isso interiormente, que ele iria lutar contra Golias. E exteriorizou isso por meio da sua ação. Então ele teve fé e ação, uma fé completa. A transformação que Deus realiza em nós, ela alcança outras pessoas. Por isso que é transformação transbordante. Davi e Daniel, eles eram homens transbordantes do Espírito Santo. Eles eram diferentes da cultura deles. Eles eram diferentes do mundo em que eles viviam, da sociedade em que eles estavam convivendo. Só que antes deles serem transbordantes, eles precisavam ser cheios. E não há como você ser cheio sem você se esvaziar. Mas se eles eram cheios do Espírito Santo, do que é que eles eram vazios? Eles eram vazios deles mesmos. A palavra de Deus diz, a palavra de Jesus fala isso para nós, que se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não negarmos a nossa carne, nós não podemos seguir Ele. Então é necessário que nós negamos os nossos desejos, nossos anseios, as paixões carnais, para seguir a Cristo, para sermos cheios do seu Espírito. E como que a gente pode ser cheios do Espírito Santo? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente precisa passar tempo com Ele. Você aprende muitas coisas com uma pessoa quando você passa tempo com ela. Muitas vezes você pega até as palavras que ela fala, porque você passa tempo com ela. Da mesma forma que com Jesus. Não é diferente com Ele. E algo que me constrange muito é o modo com que Paulo, os homens e mulheres de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, viviam. É um modo completamente diferente do que nós vivemos hoje. Eles eram açoitados, castigados, perseguidos por amor ao Evangelho, e eles continuavam louvando e adorando o nome do Senhor. E hoje, se falam uma coisa feia, a gente já fica de cara torta, a gente já se ofende. Gente, que cristianismo é esse? E a gente é chamado do mesmo nome que eles, cristãos. Será que nós temos vivido um evangelho genuíno na prática? E quando a gente passa tempo com Cristo, a gente descobre quem a gente é nele. Então o olho torto a gente não vai se importar com o que o outro vai falar. A gente não vai se importar se o outro está de cara feia pra gente. Porque a gente sabe quem a gente é nele. Então não importa o que as outras pessoas dizem, não importa o que elas venham falar. Nós sabemos que o que Deus diz sobre nós é muito maior do que outros podem dizer. Só que você só consegue saber sua identidade se você passar tempo com Ele. Então, quando nós estamos na presença dEle, quando nós fechamos a porta do quarto, e meus irmãos, é difícil, mas quando você renuncia o seu eu, o Espírito Santo te toma conta. Então, quando você fecha a porta do seu quarto e você decide se esvaziar de você, ser sincero com Ele, contar tudo o que está acontecendo, sem nenhuma máscara, sem nada, você falar, tintim por tintim, de tudo que você está enfrentando. Se esvazie de si. Ele te enche com a presença dEle. Ele te enche com o Espírito Santo dEle. É passando tempo com Ele que nós iremos conhecer quem Ele é. É lendo a sua palavra que nós iremos conhecer o seu caráter. E conhecendo o seu caráter, nós podemos ser melhores cristãos. Porque quando a gente conhece o caráter dele, nós iremos confiar nele. E quando a gente confia nele, o sobrenatural acontece. Ele quer que você saiba quem você é nele. Hoje em dia, na nossa sociedade, muito se segue a modinha, muito se segue a trend. E, gente, você tem algo que Deus colocou em você, que Ele só colocou em você. Ninguém é melhor do que você mesmo para fazer o seu papel.
Ele te deu um propósito, Ele te deu um chamado específico, único para você cumprir. E Ele quer usar isso. Só que você tem que deixar a transformação acontecer. Você tem que deixar isso fluir. Sem medo. Porque nele não há medo. Então, diferente do que a sociedade diz, Deus diz que você tem uma identidade única, própria sua. E Ele te diz quem você é. É só você ler aqui, ó. Tá tudinho escrito. É único. E outro homem, que não foi apenas cheio, mas transbordante do Espírito Santo, foi Estevão. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 54 a 55, diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E agora, aqui fala que ele era cheio do Espírito Santo, mas tem um versículo que mostra que ele era transbordante. O 59 e o 60 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, naquele momento em que ele estava sendo apedrejado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele clamou a Deus para que ele não considerasse aquelas pessoas que estavam apedrejando, machucando ele, culpados daquilo que estavam fazendo. E é isso que Deus faz com a gente, é a transformação. Estevão foi tão transformado por Deus que as pessoas estavam mais que ofendendo, machucando, ferindo ele, a carne dele estava doendo, estava sofrendo, e ele estava pedindo por misericórdia. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos torna igual a Ele. E Ele exerceu a graça de Cristo, a misericórdia sobre aqueles homens. E a prova de que Jesus ouviu a oração dele é a vida de Saulo. Em Atos, no capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E no capítulo 1 desse mesmo versículo diz que Saulo, ele concordou com a morte de Estevão. Ele era perseguidor da igreja. Ele era muito temido. Mas, por causa da oração de Estevão, do clamor de Estevão, ele foi alcançado pela graça de Cristo. E agora, Estevão morreu, mas Saulo estava vivo, agora é salvo, e ele foi transformado. Ele foi, agora, quem passava por esse processo da transformação era ele. Tanto que seu nome mudou para Paulo. E agora, se antes era Estevão, que era cheio e transbordante da graça, do amor, da misericórdia de Deus, era Paulo, que estava assim. No capítulo 9 do livro de Atos, e no versículo 20 diz: e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Era ele quem estava proclamando o Evangelho agora, porque ele foi alcançado. Mas ele só foi alcançado porque Estevão foi como Cristo. Porque Estevão foi obediente ao que Jesus nos ensinou, que é amar os nossos inimigos, que é amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, não é fácil ser assim. Mas conforme a gente vai passando o tempo com Cristo, Ele vai nos tornando como Ele, semelhantes ao seu caráter. Ele vai tirando da gente e colocando mais dele. E quando você olha para trás, você vê: quem é essa pessoa? Eu não era assim. Ou melhor, eu era assim, mas agora eu sou diferente. Porque Jesus me mudou, Jesus me transformou. Não tem como ser o mesmo. As pessoas olham e falam: gente, aquela pessoa tem uma coisa diferente, tem um brilho. É o Espírito Santo. Irmão, será que nós estamos transbordantes de Cristo? Sobre todas as pessoas que estão à nossa volta. É fácil pregar, é fácil falar do amor de Jesus para quem você sabe que vai gostar. Para quem você sabe que vai, de certa forma, te escutar ali. Para quem é gentil, é fácil amar aquela pessoa agradável, que gosta de você.
Mas e aquelas pessoas mais difíceis, como o caso de Saulo? Será que nós temos amado elas também? Será que nós temos transbordado do amor de Cristo sobre a vida dessas pessoas? Será que nós temos visto nessa pessoa que Jesus morreu na cruz para salvar a vida dela? E que ela foi criada e formada por Deus, assim como eu e você fomos? Será que a gente não tem desprezado demais? Ou melhor, desprezado, porque desprezar já é errado. E essa é a ovelha perdida. É aquele que ninguém olha, que ninguém vê. É aquele que todo mundo olha de cara feia e se isola e... Não, deixa lá, exclui, deixa lá. É esse aí que Jesus está olhando. É esse aí que Jesus quer alcançar. É aquele que se perdeu. Ele deixa as 99, ele deixa, como foi cantado hoje, para encontrar aquela lá. Assim como ele fez com você. E muitas vezes a gente tem amado alguém só porque a gente acha que essa pessoa merece o nosso amor. Mas, meus irmãos, imagine se Jesus fosse nos amar porque nós merecíamos o amor dele. Nós não teríamos o amor dele, ele não teria nem descido à terra, porque a gente não merece. Então, quem sou eu? Quem é você para decidir quem deve ser amado? Quem deve ser alcançado? Ao invés de simplesmente anunciar. E custa coragem, custa ousadia. Era o que esses homens tinham. Mas eles só tinham porque eram transbordantes do Espírito Santo. Eles só tinham porque eles decidiram viver uma vida de obediência, de santificação, de entrega. E na contramão do mundo, indo na contramão do sistema, olhando para os céus e buscando a aprovação do Senhor, ainda que necessitasse ser reprovado pelos homens. Então, o que eu quero dizer é que a ovelha perdida, essa aí, Deus se importa com ela. E porque Deus se importa com ela, nós precisamos nos importar. E antes de finalizar, eu gostaria de falar aqui 2 coisas, trazer para vocês. A primeira é um desafio. Escreva o nome de 3 pessoas que você considera difíceis de serem amadas por você. Aquela pessoa que você olha e fala, mas será que eu tenho que conversar mesmo? Será que eu tenho que perguntar se está tudo bem mesmo? Essa aí mesmo. Essa que você olha e respira fundo para não brigar, para não gritar e ser mal educado. Essa aí mesmo. E decida orar por elas. Que Jesus vai colocar um amor por elas no seu coração tão grande que você não vai saber de onde veio, mas veio do coração dele, porque ele tem esse amor infinito para derramar sobre nossas vidas. E o segundo é que eu gostaria de fazer um apelo a 2 tipos de pessoas. Eu quero orar por vocês. O primeiro tipo de pessoa é, talvez, aquela pessoa que reconheceu por meio dessa pregação que não tem exercido o amor de Cristo sobre a vida de quem está à sua volta. Que talvez você tenha reconhecido e entendido, seus olhos foram abertos e você entendeu que você não tem exercido a misericórdia de Deus sobre as pessoas, mas você quer fazer isso. Você entendeu, você compreendeu que você precisa transbordar de Jesus. Quero te dizer que Jesus está te chamando para passar tempo com Ele. Jesus está te chamando para passar tempo no secreto. Ele está te chamando para você chegar naquele quarto, fechar a porta, dar um sorriso e falar, meu Deus está aqui me esperando, meu Pai está me esperando, preciso falar com Ele. Porque Deus tem prazer em falar com você. E se você desenvolver isso na sua vida, isso fizer parte da sua vida, você vai ver que você vai ter muito, muito, muito prazer em falar com Ele, muito prazer em estar na presença dEle. Ele está te chamando para viver uma vida mais intensa com Ele e para Ele. E o segundo tipo de pessoa é talvez a pessoa rejeitada, excluída, que tem se sentido vazio por dentro, que sente que não tem valor, que não é amado,
que não é importante para esse mundo, talvez até pensado em tirar sua própria vida. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus te ama e que o amor dele é melhor do que qualquer outra pessoa possa te dar. É muito, 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 muito melhor e maior. Há lugar na mesa para você. Eu não sei quem te disse que talvez não há, mas eu digo e te asseguro que há lugar na mesa para você, porque ele te quer. Ele está de braços abertos te esperando. E eu vou esperar. Se você é um dos dois tipos de pessoa, pode vir que eu quero orar por você. Estou te esperando. Jesus está te esperando. Mais alguém? Se tem, pode vir. Vou esperar mais 30 segundos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu te agradeço por essas almas. Eu te agradeço por ter falado o coração delas, Senhor. Pai, a minha oração é para que o Senhor venha incendiar elas com algo diferente. O Senhor venha incendiar elas com o teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. E realmente render as almas delas ao Senhor, Pai, que elas venham se render ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E o coração delas venha ser acalentado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que venha ser cheio da Tua presença, que venha ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Cheio e completo do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Torna essas pessoas cada vez mais transbordantes de Ti, Senhor. Torna essas cada vez mais cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Salva almas neste meio, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, Senhor. Traga paz aos corações, Senhor. Traga consolo, Pai. Em nome de Jesus. Trabalha nessas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. E te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus. Amém.